Pessoal, então vamos lá. Hoje eu vou passar para vocês a atividade avaliativa e para isso eu vou fazer umas explicações iniciais, tá? Inclusive recapitulando algumas coisas que eu apresentei na aula anterior e outras coisas que eu não cheguei a falar com detalhes, mas vou fazer nesse momento agora. Eu tinha comentado com vocês de uma série histórica, né? A gente tem aqui 4 séries históricas. Eu tinha passado para vocês aqui fazendo um comentário de uma série específica, tá? E eu vou fazer a interpretação aqui, no caso, considerando a série histórica de vazões mínimas. Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui nessa situação os dados, né? Os anos com que foram coletados, as vazões registradas em cada um dos anos. A coluna E é a ordem com que esses valores vão ser ordenados, ou seja, eu vou pegar a coluna D e vou ordenar na coluna F, tá? A partir desse momento aqui, eu vou começar a explicar para vocês o que a gente tem de interpretação dos resultados. A primeira coisa que eu quero explicar para vocês, como a gente interpreta o resultado da coluna F. O que é a coluna F? É a frequência observada. Então, se a gente pega essa informação aqui, né, que está em decimal, e converte essa informação, por exemplo, o primeiro valor para uma situação de percentual, basta com que eu ande duas casas com a vírgula aqui, duas casas, e eu vou ter 1,27%. O que significa isso? Que vazões menores ou iguais a 1,52 metros cúbicos por segundo, né, tem uma frequência de 1,27%, ou em 1,27% das vezes ocorrem vazões menores ou iguais a 1,52. Ah, mas por que esse valor aqui então não é zero, se na minha série histórica não existe nenhum valor abaixo de 1,52? Expliquei para vocês que a gente está trabalhando com uma frequência, o cálculo dela, para situações onde eu tenho uma amostra e não uma população. É por esse motivo que esse primeiro valor aqui, né, representa 1,27 não zero, mesmo isso aqui sendo o menor valor, e também por esse mesmo motivo é que eu não tenho na série histórica, aqui, por exemplo, um valor de 100% nessa última informação, tá? Então, nessa última informação, eu tenho o quê? Qual que é a interpretação desse resultado aqui? 98,73% das vezes eu vou encontrar um valor de 12,50 ou menos, tá? Por quê? Porque a minha interpretação é de não excedência, é menor ou igual. Então, eu queria passar para vocês essa primeira interpretação, tá? Sobre a frequência observada. A outra coisa que a gente chama aí no texto, né, que eu passei para vocês, é a questão da frequência teórica. O que é uma frequência teórica? É toda e qualquer distribuição de probabilidade. Então, nesse caso aqui, a distribuição normal é uma frequência teórica. Então, o que é esse 2,53% aqui? É a probabilidade com que ocorra eventos menores ou iguais a 1,52%. Observe que a frequência é 1,27 e a probabilidade, pelo ajuste da distribuição normal, é 2,53. Aí, se eu estivesse usando o Gumbel máximos, a probabilidade seria 0,1% de encontrar um valor menor ou igual a esse de igual ou menor a esse de 1,52, tá? E assim por diante. Então, nesse caso aqui, Gumbel mínimos, 4,47% de chance de encontrar um valor menor ou igual a esse 1,52. Log normal, 0,04% de chance de encontrar um valor menor ou igual a esse. Observe o seguinte, pelo teste que nós tínhamos feito, essas 4 distribuições se ajustaram, mas cada uma delas levaria um resultado de probabilidade um pouco diferente do que o próprio valor da frequência observada,
para este primeiro caso aqui, tá? Então, como que a gente interpreta o resultado? Vamos pegar um valor qualquer aqui para fazer a interpretação também. Esse resultado, a gente pode interpretar, que está aqui, depois de ter feito o ajuste, a gente pode interpretar sempre o quê? Com menor ou igual. Então, vou pegar aqui uma situação dessa, uma precipitação qualquer aqui. Precipitação, desculpa, uma vazão mínima, que é a série histórica aqui. Se eu pegar essa série histórica de vazões mínimas aqui, o que eu vou notar? Olha só, estou considerando, então, essa vazão de 3,70, tá? Essa vazão de 3,70 aqui é a vazão já ordenada, então eu vou verificar tanto os dados, a interpretação de frequência, quanto a interpretação de probabilidade de acordo com o quê? Com a distribuição que eu estou considerando. Então, vamos lá. Como é que eu interpreto esse resultado? Que a frequência com que ocorre valores menores ou igual a 3,70 é 20,25%. Só que, em termos de probabilidade, se eu for considerar a distribuição normal, esse valor é 23,64% de chance de encontrar um valor menor ou igual a esse. Aqui, 24,41% de chance de encontrar um valor menor ou igual a esse. E de 20,03% de encontrar um valor menor ou igual a esse. Tá? Ou de 24% de chance de encontrar um valor menor ou igual a esse. Então, depende de quê? Da probabilidade ou da frequência. No caso, como a gente já ajustou a probabilidade, nós vamos trabalhar com probabilidade, tá? Pela distribuição que a gente considerou. Ou seja, se eu pedir para vocês façam a interpretação deste resultado considerando gambles mínimos, o que vocês vão fazer? Vocês vão verificar aqui, ó, a chance de encontrar um valor menor ou igual, né? A chance de encontrar um valor menor ou igual é 20,03, então significa que a chance de encontrar um valor maior ou igual a este aqui, na série histórica, é o complemento. Ou seja, se a gente arredondar aqui, como menor ou igual é 20%, quer dizer que maior ou igual seria o quê? O complemento, 80%. Tá? Então, neste caso, toda vez que vocês forem interpretar a planilha, vocês vão considerar menor ou igual. E se vocês quiserem um complemento, vocês façam um menos esse valor, que aí vocês vão ter o percentual, né? O percentual que está maior ou igual. Então, neste caso, repetindo, se 20% a chance de ser menor ou igual, então quer dizer que ser maior ou igual é 80%, tá bom? Então, nesse caso é para vocês entenderem. Quando a gente vai fazer, então, esse tipo de análise, outra coisa importante aqui. Eu tenho o menor valor na série histórica, 1,52, certo? E o maior valor na série histórica, 12,50. Então, quer dizer o seguinte, eu posso, em algum momento, fazer uma interpretação de valores que estão fora deste range entre o menor e o maior valor? Posso. Por exemplo, eu poderia calcular a probabilidade para 1,30. Então, nessa planilha aqui, fica fácil de vocês fazerem. O que é? Vocês vão trocar o valor que não tinha aqui, né? Trocar por 1,30 e vocês já vão ver aqui que automaticamente ela já está programada para fazer os cálculos e vocês vão perceber que esse valor de 1,87 ele é menor do que o 2,53. Ou seja, em outras palavras, né? A chance de acontecer um valor menor do que 1,30, menor ou igual a 1,30, é 1,87. Aí a chance de acontecer um valor maior ou igual a 1,30 é o complemento disso aqui. Então seria o quê? 100 menos 1,87, tá? Isso considerando a distribuição normal. Ah, se eu for olhar pela distribuição de gambles mínimos, que é essa em azul aqui, eu tenho um valor aqui de 3,81. Então, quer dizer o quê? Que se
3,81% é a chance de ser menor ou igual a 1,30, então quer dizer que maior ou igual é o complemento, ou seja, 100 menos 3,81. É assim que a gente interpreta o resultado. Então, aqui eu estou mostrando para vocês que é possível fazer inferência de um valor que não existe na série, menor do que o menor valor que eu tenho na série. Agora, 12,50. Vamos colocar aqui 15? Né? Se eu colocar um valor de 15 aqui, o que a gente percebe? Nesse caso, a distribuição normal indicaria um valor de 100% de chance de ocorrer um valor menor ou igual a esse, pela distribuição de Gumbel máximos 99,96% e também pela distribuição de Gumbel mínimos 100%. Tá? Agora eu vou colocar um valor tipo 13 para ver aqui. Ó. Se eu trocar por 13, esse valor aqui indica o quê? Que também a chance é 100% nesses dois casos e 99,84% nesse caso aqui. Então, o que eu quero dizer para vocês? Eu posso olhar um valor qualquer que esteja nessa faixa, abaixo dela ou acima dela. Por exemplo, aqui, ó, eu não tenho o valor exato 3, eu tenho 3,02 e tenho 2,91. O 302 indica para mim esses valores aqui, de frequência observada e de probabilidades, de acordo com a distribuição. Aí, se eu quiser saber, então, um valor que está no meio do range, mas não tem exatamente ali na tabela, o que eu faço? Vocês podem trocar aqui também, ó. Substituir aqui por 3 e vocês terão um valor. Para 3, que não existe ali o valor exato, eu tenho essas informações, onde então a probabilidade de acontecer o valor menor ou igual a esse é 13,26 para a distribuição normal e, por exemplo, aqui para Gumbel mínimos é 12,58. Então é assim que a gente faz esse tipo de interpretação com valores que são abaixo, acima ou qualquer um valor que esteja na faixa, mas que não esteja explícito na série histórica, tá bom? É desse jeito que a gente faz a análise. Outra coisa que eu quero passar para vocês é o comparativo, né? Quando a gente faz, então, aqui, em função das respostas. Eu expliquei como que a gente faz o teste no vídeo anterior, e o que vocês vão notar aqui? Eu tenho 4 respostas aqui, certo? Essa resposta aqui é a máxima diferença calculada, considerando o quê? A frequência observada e a distribuição normal. Observe que esse valor é 11,68, tá? E observe que para o teste, para a distribuição se ajustar aos testes, ela tem que ser menor, a diferença calculada aqui tem que ser menor do que esse 0,1540. Então, como eu encontrei 0,1168, implica em quê? Que eu tenho, então, um ajuste da distribuição normal. Por quê? Porque este valor é menor do que este, tá? Então, a comparação que eu faço é essa. Vamos pegar um outro valor aqui. Olha, o valor de log normal. De log normal foi 0,0901. Ele é menor do que o 0,1540, tá? Então, quer dizer que log normal também se ajustou aos dados. Agora, se eu comparo esta informação aqui com esta, as duas distribuições se ajustaram. Aí, qual que é a pergunta? Qual foi o melhor ajuste? O melhor ajuste é o que tem a menor diferença calculada. Então, a comparação deste valor aqui com este, eu vejo que o valor de 0,0901 é menor do que o valor de 0,1168. Então, quer dizer que os dois são menores do que o 0,1540, tá? Dois são menores que o 0,1540, mas no caso deste exemplo aqui que eu passei, a distribuição de log normal se ajustou melhor do que a distribuição normal, tá? Qual foi o pior ajuste aqui? Gumbel para mínimos. Por quê? Porque ele é menor, este valor aqui é menor do que este, então deu ajuste, mas é o valor que está mais próximo deste.
Comparado com as diferenças calculadas, ele é o maior valor, tá? Por isso que o maior valor calculado é o pior ajuste e o menor valor calculado é o melhor ajuste, tá bom? Dito isso, e feito essas interpretações e essas comparações para vocês aí, eu vou apresentar para vocês qual é a atividade avaliativa que eu quero que vocês façam, tá bom? Então, agora eu vou compartilhar aqui um outro material, que é justamente da atividade avaliativa, vou explicando para vocês, então, o que eu quero que vocês façam para mim nessa atividade avaliativa, tá bom? Então, vamos lá. O que eu tenho de informação aqui? Eu coloquei para vocês aqui, né, data de hoje, para entrega na semana seguinte, tá? Eu quero que vocês apliquem o teste de aderência de Kolmogorov-Smirnov para ajuste de distribuições de probabilidade, tá? Com o objetivo da atividade. E eu quero que vocês, além de saber aplicar, analisar e interpretar os resultados das distribuições de probabilidade, eu quero para duas, tá? Que é normal e Gumbel mínimos. Lembra o seguinte, na explicação eu fiz com 4 distribuições, aqui eu quero que vocês façam a atividade com 2 apenas, normal e Gumbel mínimo. Qual série que vocês vão utilizar? Vocês vão utilizar uma série histórica de vazões mínimas com 60 anos de dados. Já apresento para vocês. No que vocês vão se basear como material de apoio? Obviamente, todo o material passado anteriormente, né? Na semana anterior, e também neste vídeo explicativo que eu estou passando para vocês. Quais são as perguntas propriamente ditas que vocês terão que responder? Ou seja, o que é propriamente dito a atividade avaliativa? São 4 questões que vocês vão responder e vão anexar para mim as respostas ao ambiente virtual, tá? O que eu quero que vocês façam? Primeira pergunta, primeira atividade. Quero que vocês realizem o teste de aderência de Kolmogorov-Smirnov, considerando o nível de 5%, para a série histórica de vazões mínimas, tá? Considerando a distribuição normal, como eu disse, e Gumbel mínimos. Só essas duas. Neste caso, eu quero que vocês indiquem os valores de média e desvio padrão amostral para a distribuição normal, e eu quero que vocês indiquem o valor de alfa e mi para a distribuição de Gumbel mínimos. Observe que isto aqui, ele é detalhado no vídeo da semana anterior, tá? Como calcular e onde vocês têm essa informação no exemplo. Então, vocês vão reproduzir, né, o que foi feito no exemplo para que vocês possam fazer para essa situação aqui com essa série histórica. Lembrando o seguinte, como vocês têm que fazer o teste de aderência para 2 distribuições, quer dizer o quê? Quer dizer que vocês vão ter que ordenar os dados, vocês vão ter que calcular a frequência observada, vão ter que calcular 2 colunas de probabilidade, ou frequência teórica, né? Uma normal e um Gumbel mínimos, tá? Depois, eu quero que vocês interpretem os resultados obtidos, indicando qual ou quais distribuições se ajustaram, eu acabei de mostrar para vocês, e para isso eu quero que vocês levem em considerações os valores calculados e tabelados. Lembra que essa explicação aqui de como olhar o valor foi feito na semana passada, tá? Se as duas deram ajuste, explicar qual o melhor ajuste, porque justamente essa explicação anterior que eu fiz. Vocês vão olhar confrontando o valor calculado da máxima diferença com o valor tabelado. Aí, por aí, vocês vão identificar, olha, essa ajustou? Ajustou. Por quê? Porque o valor é menor que o tabelado. A outra ajustou? Ajustou. Por quê? Porque o valor é menor que o tabelado. Agora, entre as duas, qual foi o menor valor calculado? O menor valor calculado indica para vocês qual é o melhor ajuste, tá? Neste caso, desse teste. Aí, vem 2 perguntas agora específicas envolvendo os tipos de perguntas que vocês vão responder.
E eu mostrei nesse exemplo agora como que vocês vão fazer, né? Na explicação anterior. Qual a probabilidade de termos uma vazão mínima menor ou igual a 7 metros cúbicos por segundo? Então, eu não sei se existe essa vazão de 7 metros cúbicos por segundo exatamente, mas vocês vão falar para mim qual que é a probabilidade. A probabilidade é tanto. E observe que eu coloquei aqui menor ou igual. Então, já vai ser de acordo com o que vocês montarem na planilha, tá? Aí, o que eu quero que vocês façam? Que vocês respondam isso aqui considerando a distribuição normal, caso ela tenha se ajustado. Então, qual distribuição que vocês vão utilizar para responder essa questão? A distribuição normal, tá? Depois de ter feito todos os passos anteriores, obviamente. E por último aqui, a quarta questão, né, que vocês vão ter que me responder, uma atividade avaliativa, qual é a vazão mínima que ocorre com a probabilidade de pelo menos. Quando a gente fala pelo menos, em estatística, a gente está falando maior ou igual, tá? Maior ou igual a 80% de chance. Então, lembra que eu falei com vocês. Se é maior ou igual a 80%, então quer dizer que menor ou igual a 20%. Então, quer dizer que o valor que vocês vão encontrar, se vocês analisarem o menor ou igual a 20, vocês sabem que acima dele tem 80. Essa é a dica para vocês responderem essa quarta e última questão, tá? E quais dados vocês vão usar para esta atividade avaliativa? Os dados estão aqui, ó. Vocês têm a série histórica de vazões mínimas de 60 anos de dados, tá? De 1963 a 2022. Então, esta coluna aqui, tá? Eu dividi em duas colunas para caber na mesma página. Mas esta coluna aqui começa com o ano de 63, 64 e assim por diante. Vai até o ano de 92. Aqui, nesta coluna, estão as vazões mínimas para cada ano, ó. Ok? Para cada ano, né? Então, 9,2 metros cúbicos por segundo indica a vazão do ano de 63, 10,1 indica a vazão do ano de 64. Aí, na outra coluna, só porque eu dividi aí, né, começa em 93, então esse 11,2 é desse ano, 9,4 é desse ano e assim por diante. O que vocês vão ter que fazer, então? Pegar esses dados aqui, colocar na planilha do Excel. Esses dados, então, estão acontecendo, né, estão apresentados de acordo com o que foram registrados. Vocês vão ter que ordenar os dados, calcular a frequência observada, calcular a distribuição normal, calcular a distribuição de Gumbel mínimos, verificar pelo teste de Kolmogorov-Smirnov a máxima diferença calculada, nos dois casos, entre a frequência observada e a distribuição normal, entre a frequência observada e Gumbel mínimos, verificar se esse valor, né, confrontando com o valor tabelado, verificar se ajustou ou se não ajustou, e a partir disso vocês responderem as 4 questões, tá? Qualquer dúvida, entre em contato, a atividade é esta.